Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Quando ele chega para o Thomas Edison para apresentar esse projeto, Thomas Edison, por um lado, ele não aceita porque já tem toda uma infraestrutura, por outro lado, ele não acreditou E o cara não ia para frente. Só que o gênio de Nikola Tesla não se resumia só a inventar, que é uma coisa assim, todos nós, quando vai para uma área, a gente precisa ter pelo menos 3 coisas básicas se quiser, por exemplo, se você quer ser um autônomo, né? É o quê? Sua capacidade técnica, você entender daquilo ali que você está vendo. Isso, entender como fazer e tal. Sua capacidade administrativa, ou seja, ser um administrador, e sua capacidade de investidor, ou seja, empreendedor. Então você precisa equilibrar esses 3 pilares, né? O técnico para entender do que está fazendo, o administrador para saber administrar e o investidor, né, sua empreendedor. Aí você vai ser um bom empreendedor. Então você vai conseguir o quê? Através desses 3, você vai conseguir inventar seu dispositivo, vai conseguir ir no mercado captar recursos, né? Nikola Tesla, uma coisa que era bastante interessante, você vê milhares de fotos dele na internet, mas dificilmente eu mesmo nunca vi uma foto dele usando roupa comum. Não, é sempre bem arrumado, a aparência. E outra coisa, ele procurou pessoas que tinham dinheiro, como por exemplo, ele chegou junto do J.P. Morgan, era um dos maiores banqueiros da época, chegou junto do Westinghouse, que já era também um industrial, já tinha várias indústrias, e chegou junto dessas pessoas. E ele sempre procurava frequentar locais onde tinha pessoas com dinheiro. E aí ele chegava junto, apresentava os projetos e pediu patrocínio. Quer dizer, você pode me ajudar, eu lhe ofereço tantos % da patente. Então, tanto é que o Westinghouse até enganou ele depois, porque o Westinghouse chegou para Nikola Tesla e disse que estava falindo. Talvez tivesse, mas aí foi que Nikola Tesla fez. Ele também tinha um lado muito bondoso, humano. Ele disse, pois eu abro mão das minhas patentes para você. E todas as minhas patentes relacionadas à geração e transmissão de corrente alternada, eu abro mão para o Westinghouse. Pode ficar com ela. Não precisa me pagar mais nada, porque tinha um contrato que ele pagava alguns centavos de dólares. Imagina no mundo de hoje quantos trilhões esse cara estava recebendo, né, de royalties dessas patentes. Isso. Né? Aí ele recebia, aí ele entregou tudo. Aí o Westinghouse continuou os trabalhos dele e tal, mas continua apoiando o Nikola Tesla, e ele teve vários financiadores. Tanto é que quando ele morreu com mais de 87 anos, esse cara trabalhou com bobinas, produzindo campos de alta intensidade, campos elétricos de máquina, sem proteção de segurança. Nada, e faleceu com mais de 80 anos. Ele morreu bem, assim? Não, ele morreu pobre, falido no hotel, sozinho. Ele foi só a profissão, então... E deixou pra nós aí, não? Foi uma das maiores... E a gente não agradece, né? E tem uma coisa, nós poderíamos estar mais evoluídos ainda. Não era pra gente estar usando fios, não. Porque depois que ele consolidou o projeto da transmissão e geração de corrente alternada no mundo todo por cabos, ele já estava com outro projeto que era a transmissão de eletricidade sem fio. Hoje tem, né? Sabe, né? Tá em teste, mas né? Não é da forma que ele propôs. Eu peguei, li todas as patentes, eu vasculhei todas as patentes que ele publicou relacionadas à transmissão e recepção de correntes alternadas sem fio. E não tem nada a ver com ondas de rádio, não, de RF. Inclusive, numa das patentes ele afirma isso. Por quê? Qual é a ideia dele? Ele fala assim, transmissão de corrente pelo ar, só que tem um detalhe. Vai pelo ar, só que tem um retorno vem pela terra. É um dos detalhes. E pouca gente se dá conta desse detalhe. Tanto é que ele criou a bobina de Tesla, e a bobina inicial era uma bobina gigante. E o mais interessante, ele criou uma torre chamada Torre Van Trifle, e essa torre, ela transmitia campos elétricos, ou seja, raios, a centenas de metros, né? Então ele conseguia acender lâmpadas até a quilômetros, né, com essa torre. Aí hoje em dia o pessoal usa a bobina de Tesla para brincadeira, solta os raios, a pessoa bota música, não sei o quê. Só que ela está transmitindo um campo elétrico com baixa corrente, mas que dá para conseguir extrair a eletricidade. Inclusive no meu canal eu faço alguns testes e tal. Aí tem várias formas de você projetar. Na época que ele fez a bobina dele, ele usou a bobina através da ressonância para conseguir aumentar a intensidade do campo elétrico. Hoje em dia o pessoal usa transistor, usa válvulas, usa coisas
Mas na época dele, inclusive ele diz isso, mostra isso claramente na patente. Que é o quê? A bobina dele é composta basicamente por duas bobinas. A bobina primária e a bobina secundária. A bobina primária é nada mais do que uma bobina pequena, uma bobina plana, pequena, e no meio a bobina secundária. Aí a bobina secundária ela tem centenas de espiras. Igual transformador. É um tipo de é um transformador, só que é um transformador chamado transformador ressonante. Por que é ressonante? Porque ele usa pouca indução. Aí é um circuito realmente LC, que é um indutor capacitor. Aí o que acontece? Ele aplica uma tensão que vai para o capacitor e para a bobina primária. Só que para ele atingir a frequência de ressonância, o que foi que ele usou? Ele usou uma coisa que ele chama de esparteado, que é um faiscador, nada mais é do que um espaço aqui e fica o campo elétrico passando, né? O raio elétrico passando. Só que ali ele consegue regular a frequência, ou seja, aproximando ou distanciando o faiscador, ele consegue chegar na frequência e assim ele consegue atingir a frequência de ressonância da bobina. A bobina, eu até achei estranho que eu estava ali na patente, porque ele dizia assim, uma bobina primária com poucas espiras e um cabo grosso, e uma bobina secundária com milhares de espiras. Aí o que acontece? Quando a bobina primária ela fica aqui, a bobina secundária no meio, a bobina primária fica afastada, fica um espaço, para que fique pouco indutiva. Aí quando atinge a ressonância, aí é que faz a transferência do campo através da ressonância, porque a ressonância nada mais é do que como se fosse um balanço. Quando você balança uma criança no balançador, inicialmente você aplica uma energia, que é aquele pulso inicial, a energia para iniciar. Aí nas próximas vezes você diminui a energia do impulso. Chega um momento que a energia que você precisa para manter o impulso, no caso a ressonância, é só uma pequena quantidade. Mas você já tem energia suficiente para manter o sistema funcionando. Ou seja, o sistema mesmo assim Aí é assim que funciona. Aí o que ele fez? Quando a bobina atingia a ressonância, ela produzia campos elétricos. Se ele mantivesse a indutância muito alta, ia produzir muitas faíscas. Não era isso que ele queria. Ele queria pouca indutância para ter poucas faíscas e ao mesmo tempo concentrar na bobina secundária o máximo de energia para ele transmitir o campo a muita distância. Aí com isso ele conseguia transmitir o campo a várias distâncias e o campo elétrico ia por cima e o retorno vinha pela terra. Na ponta receptora ele fez a mesma bobina, só que aí já é o contrário. A bobina que era secundária se torna primária. Secundária. E a primária secundária. Aí é onde vem outro detalhe interessante. Abaixar a tensão para o uso. E nisso na patente ele fala. Só que na patente ele fala de uma coisa que deixa a pessoa abismada, absurdo, quando você entende o que ele diz. Ele diz assim: para meu projeto preciso de uma torre de 18 km de altura. Faz 18 km, nem um prédio no mundo tem hoje em dia. Aí ele diz: precisa de 18 km de altura e cerca de 10 milhões a 100 milhões de volts para conseguir no topo transmitir eletricidade. Aí você vai ler na patente, quando chega lá mais ou menos no meio da patente, aí ele desfaz o que ele disse antes. Ele diz, mas não precisa disso tudo. Você só precisa de uma torre, a torre menor. Aí ele vai explicar alguma coisa, porque na patente o autor ele não pode falar tudo, né? Aí vai um segredo. Porque tem um segredo também, Aí ele diz que ele consegue diminuir e fazer várias torres e tal, e os receptores para todo mundo estrangeiro. Quando o JP Morgan descobre que Nikola Tesla está desenvolvendo um sistema para transmitir energia, não é de graça, né? Mas ele entendeu que seria de graça, e não ia ter como medir essa energia e ele não ia ter o retorno do investimento. Aí ele manda demolir. Ele corta os investimentos de Nikola Tesla e manda demolir. Rapaz, sempre tem perseguição, né? Foi, porque ele já tinha ouvido falar nos jornais que na Europa o inventor já tinha conseguido transmitir voz através do Atlântico. Ou seja, ele usou um Marconi, usando as patentes de Nikola Tesla, transmitiu voz através do Atlântico para o mundo todo. E foi uma das coisas que Nikola Tesla disse para o JP Morgan. Só, meu sistema, ele criou a internet basicamente. Meu sistema vai transmitir voz
imagem e eletricidade a longas distâncias. Ele estava falando da internet. Mas é riquíssimo esse negócio. Aí eu me aprofundo na história do cara e me aprofundo também nos projetos. Porque você entendendo o princípio, você entende também muitos dispositivos que a gente usa hoje em dia. Mas é gratificante e gratidão, nação, né? Se não fosse ele, a gente ainda estava nas trevas. Você vê, hoje em dia a gente usa sistemas fotovoltaicos, gerações alternativas. Mas para a gente chegar onde chegamos hoje na questão da energia fotovoltaica, foi preciso uma regulamentação. Então, até hoje tem a briga, né? Entre concessionários, distribuidores, todo mundo. Porque perde mercado. Distribuidora, né? Também investe e a geradora também investe. Aí imagina de uma hora para outra, cai de 50%. Pode acontecer. Eles estão limitando ao máximo. A gente está aqui com uma planta geradora agora. Aí cada vez que tem uma planta geradora, o que acontece? Diminui a necessidade de mais geradoras centralizadas, porque são várias centralizadas. E a gente já está injetando aqui diretamente na rede, o nosso vizinho já está consumindo, está aqui de perto da gente, não está precisando vir lá da geradora, passando pela transmissão com muitas perdas, né, e tendo que fazer as correções. Então, cai no bolso. Exatamente. Aí qual foi a sacada das geradoras, transmissoras, distribuidoras, né? É que usa-se a infraestrutura. Tá usando nossa infraestrutura, tem que pagar por isso. Mas por trás dos panos não é bem isso. Vocês estão vendo. Isso é uma coisa que o Thomas Edison tentou fazer, mas por sorte nossa ele não conseguiu. Porque ele chegou a eletrocutar cavalos e elefantes. Eu fiquei sabendo disso aí. Ele pegava os bichos lá. E a energia do menino era muito ofensiva, que matava. Altamente perigosa. Aí ele sabotou vários projetos. Muita gente morreu fazendo instalações. Isso aí, a energia do amigo mata. Ele conseguiu convencer. A primeira cadeira elétrica que foi usada nos Estados Unidos foi porque Thomas Edison convenceu o governo a usar cadeira elétrica para mostrar para as pessoas que a eletricidade alternada matava as pessoas, e a corrente contínua não matava. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.